Olá, nós estamos de volta com a nossa programação aqui no canal da TV da Transparência. Hoje, terça-feira, dia 7 de julho de 2026. Estamos aqui mais uma vez para falar as principais pautas de esportes do momento. E de antemão, antes da gente começar com nossas primeiras pautas, queria pedir para você que está nos assistindo a deixar aqui a sua curtida, o seu comentário, compartilhar também o nosso conteúdo que ajuda bastante, se inscrever no canal aqui do YouTube. A gente está aqui diariamente a partir das 9 horas falando sobre esportes e também nos seguir nas nossas redes sociais, TikTok, Instagram, TV da Transparência, tudo junto, onde a gente posta os nossos cortes de algumas pautas que a gente comenta aqui no YouTube e a gente solta também lá, tanto no Instagram como no TikTok e aqui no YouTube também, naqueles shorts, né, do YouTube. E agora, para a gente começar, né, sem mais delongas, queria cumprimentar aqui o Ícaro, tá aqui comigo mais uma vez, para a gente debater alguns assuntos. E a primeira pauta do dia, né, Ícaro, é sobre o Ceará. O Ceará aqui, como a gente já havia comentado ontem, estava dependendo aí de um resultado da rodada ainda, né? Que foi entre Botafogo de São Paulo, né? Botafogo de Ribeirão Preto. Enfrentou em casa o Avaí e venceu a sua partida. E com esse resultado, o Ceará foi dormir ontem, né? Dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro Série B. Exatamente o que eu tô falando. Não é IA, né? O Ceará realmente entrou na zona de rebaixamento, né? Em virtude de tudo que vem acontecendo nos últimos meses, nas últimas semanas, com o Vozão, culminou aí na entrada do time na zona de rebaixamento. E além disso, né, Igor, a gente tem outras notícias aí do Ceará. Mas vamos começar falando sobre isso, né? Bom dia. Bom dia, Renan. Bom dia, telespectador que nos assiste. A gente já havia falado ontem, né, que o Ceará estava oficialmente ali brigando para não entrar na zona e acabou que não dependia apenas de si, ainda tinha esse último jogo que poderia levar ao Z4 e agora o Ceará está oficialmente na zona de rebaixamento ali, vai ter que lutar para sair. Claro, né, tá com 17 pontos, está na 17ª colocação, o primeiro time agora na zona. Esse resultado ontem do Botafogo de Ribeirão Preto, né, que ganhou muito bem, né, ontem dentro de casa contra essa equipe do Avaí também que está dentro da zona. Mas o Ceará, a gente já havia falado que está num futebol ali muito mal, né, muito ruim dentro de campo. Tem muitas falhas ali. O Daniel Paulista chegou, vai ter que consertar bastante essa equipe e vai ter que tirar agora o Ceará do Z4, né? Então a luta que era para ser totalmente ao contrário, que era para ser totalmente o oposto, o objetivo principal do Ceará é o acesso à Série A, hoje está sendo não cair para a Série C, que seria tenebroso, seria acho que o pior ano já visto, né, entre vários anos aí do Ceará Esporte Clube, essa instituição tem já centenária, né, mais de 100 anos aí, e o Ceará faz realmente uma temporada muito ruim, muito abaixo do esperado. Tem problemas dentro de campo, tem problemas fora de campo, né? Inclusive, uma outra notícia já é outra questão extra-campo do Ceará. Mas é isso, o Ceará está na zona, está na 17ª colocação, vai enfrentar o Atlético, time mineiro, né, no próximo dia 13, na segunda-feira, aqui no Presidente Vargas. O Ceará passa aí ao longo da semana todo treinando, né, focando nesse jogo. E é claro, tem algumas notícias boas, porque a janela de transferências abriu ontem, e aí a gente já sabe que o Ceará, o Daniel Paulista, vai poder contar com alguns reforços, provavelmente para o próximo jogo já, né? Que é na segunda-feira. Por exemplo, o Lucas Mugni, né, que foi anunciado nesses dias, deve já estar regularizando ali no bid e deve estar pronto para jogar contra o Atlético na segunda-feira. E outro reforço do Ceará, o Ceará também acertou a contratação, esse jogador chegou ontem, inclusive assinou com o Ceará, foi o Sávio, lateral esquerdo ex-Remo, né? O jogador também passou ali pelo Ferroviário, já que pelo futebol cearense em 2018, tem passagem pelo Rio Ave, clube lá de Portugal, Campinense, Goiás, enfim, tem várias passagens aí por clubes brasileiros. Esse jogador chega aí para ampliar o plantel e para ampliar também ali as posições ali para a lateral esquerda, né? As opções para a lateral esquerda. O Salvo é um jogador que chega para brigar por titularidade. A gente sabe que o Fernando está muito mal, o Sanches também, não são jogadores que estão ali fincados, né, na posição como titulares.
tem algumas falhas, o setor defensivo do Ceará precisa de se reformular. A gente viu no último jogo contra o Goiás, que foi um dos setores ali mais afetados, saiu o gol por ali, né, na lateral esquerda do Ceará. Então o Sávio chega para reforçar o clube. Deve também estar sendo regularizado, anunciado também nas redes sociais do clube nos próximos dias e regularizado talvez também para essa partida contra a equipe mineira na segunda-feira. Então é isso, as notícias boas do Ceará, né? E aí a gente já vai pegar de novo para uma notícia ruim, porque a gente demonstra mais uma vez, a gente mostra, né, mais uma vez que o Ceará está passando por uma crise fora, né? Tanto o time que não está rendendo, o treinador que veio agora para tentar resolver uma situação que, enfim, já percalça por muitos dias, muitas semanas, meses, né? O Ceará vai completar, inclusive, agora, recentemente, um mês que não vence na Série B, né? Na temporada, porque o Ceará só tem a Série B. A última vitória foi contra o Avaí, se a gente lembrar, 2-1, lá no Presidente Vargas, com aquela atuação muito boa do Melk. Enfim, mas voltando às questões extracampos, o vice-presidente do Ceará, né, Hernando Uchoa, renunciou ao cargo, né? A gente já está vendo a notícia aí desse vice-presidente do Ceará que pediu, né, em uma carta ali de renúncia ao Conselho Deliberativo, ele pediu a sua renúncia, pediu, né, para sair realmente dessa posição que estava. E aí é mais uma vez uma notícia, né, que a gente já transparece para todo mundo, né? O Ceará acho que mostra muito, todo mundo já sabe a crise que está vivendo o clube ali na diretoria também, né? Torcida, diretoria, enfim, do Ceará tá aí cheio de dívidas também. E mais um aí deixou o Ceará também, mais um diretor executivo. Então, os dias do Ceará ali, a gente não sabe quando é que virão esses dias melhores para o Ceará, né? Porque realmente só tem notícias ruins, notícias que a torcida não queria. Então, é isso, né? E aí o Hernando Show até falou que era inevitável isso acontecer pelo momento que o clube está passando. A gente sabe que há umas semanas atrás, o próprio presidente do Ceará, o João Paulo, teve ali uma coisa que não era para ter acontecido, né? Ali no seu ambiente familiar, né? Sua filha recebe um presente ali que tem uma bomba e um recado diretamente ao presidente. Então a gente sabe que foi ali uma questão, um ato lamentável, né, dos torcedores ali, nem torcedores, né? Bandidos, vândalos, que fizeram isso com a filha do torcedor do Ceará. Mas mais uma notícia aí para a gente relembrar desse momento que está vivendo o Alvinegro de Emporangabuçu. Então a gente não tem muitas expectativas de dias melhores, mas é isso. O Ceará que segue treinando ao longo dessa semana inteira. O Daniel Paulista não vai dar nem um dia de folga e tá certo, né? Porque o Ceará precisa rapidamente, o mais rápido possível, que essa situação ali, que o time volte a jogar pelo menos bem dentro de campo, né? Que pelo menos volte a conquistar os resultados e saia da zona de rebaixamento, né? Que é onde o Ceará acho que nunca quis estar, mas está fazendo uma força muito grande nessa temporada, nessa Série B. E a gente vai esperar e aguardar aí as próximas notícias do Alvinegro de Porangabuçu. Torcida do Vozão espera que sejam boas, mas as expectativas nunca serão, né? Então é isso. É isso. E na notícia, né, disponibilizado lá no site do Ceará, eles deixam também a carta, né, carta de renúncia, e o senhor Francisco Uchoa, né, Francisco Hernando Uchoa, ele escreveu, né, e cara, fica bastante, já tá na tela aí, a gente dá uma olhada, fica bastante, como é que eu posso falar, em xeque, né, todo momento que o Ceará tá passando. É claro, né? Transparente para todo Exatamente, mundo, né? fica ali, ali ele vai falando no terceiro parágrafo, né? No segundo, perdão. Diante do cenário de acervos de censos políticos e disputas internas, né? Que lamentavelmente vem comprometendo a estabilidade institucional, a unidade diretiva e a própria imagem da instituição. Ou seja, ele praticamente joga tudo ali no ventilador, né? Do que está acontecendo no time, do que está acontecendo no extracampo, e abandona, né, o barco, acho que no pior momento do Ceará em alguns anos. É esse que o time está vivendo. Ceará que já teve momentos de melhor campanha, né, em fase de grupos de Sul-Americana,
boas campanhas também na Série A e agora tá amargando aí uma zona de rebaixamento da Série B. E, cara, sendo sincero, a gente que comenta aqui, né, não vê uma luz no fim do túnel aí. Eu acho que o torcedor também tá dessa forma. Chegou aí o Daniel Paulista que vai ter que tirar leite de pedra, literalmente, desse elenco do Ceará e para essa continuidade aí da Série B, mas a gente não vê uma luz no fim do túnel. Esse é o termo que eu tenho para usar. Tanto os fatores em campo, a gente vê agora os fatores extra-campo. Essa carta aí do Fernando Show, para mim, é uma gota d'água, né? A demissão aí, a renúncia, na verdade, veio à tona ontem, no fim da noite, eram uns 10 e meia por aí, que o Ceará soltou em nota oficial. Então tá aí, mais um capítulo aí, né, para essa novela que não parece não ter fim, esse sofrimento aí do Vozão do Alvinegro de Porangabuçu, que vai ter aí o próximo confronto na segunda-feira contra o Atlético. Os jogos continuam sendo no PV, por conta da baixa adesão do público, então a instituição, né, prefere que mande ali os jogos no Presidente Vargas, né, Ícaro? É isso, né? O Ceará aí, se a gente lembrar, tá, né, com 3 derrotas seguidas nessa Série B. Como já dissemos, está na zona de rebaixamento agora. E a obrigação é ganhar, né? Mais uma vez aí, mais uma vez. O Ceará vai com essa obrigação que acho que a gente só fala aqui mesmo, mas no final no time não tá adiantando de nada, né? Vamos ver agora com o Daniel Paulista dentro de casa, com esses dias que ele tem para treinar, com esses reforços que vão chegar, né? Talvez o Lucas Mugni possa realmente dar ali alguma sustentação no meio de campo para a próxima partida. A gente já teve o Brian Borges, que estreou como titular na última contra o Goiás. Vamos ver, né? O Ceará ainda tem alguns reforços para vir também, para chegar. O Enzo Lopes também, atacante que pertence ainda ao Vitória, tá ali, já está na capital cearense, mas está esperando uma rescisão ali contratual com o Vitória para assinar de vez com o Ceará também. O jogador já está ali na expectativa para que possa também estar junto com o elenco ali para treinar e seguir também nessa preparação para a Série B. E além de outros, né? O Rian Santana também, a gente está naquele impasse lá. O CSA ainda está fazendo sua campanha na Série D, né? Então vai esperar realmente o término de onde até que vai o CSA para que o Rian Santana possa ser liberado para vir para o Alvinegro de Porangabuçu. Inclusive o CSA ele perdeu no primeiro jogo de ida, né? Perdeu para o Betim por 1-0. Pode ser que o CSA ali seja eliminado ou não, vai depender, né? A Série D vai até setembro, então o Ceará pode esperar até lá para contar com o jogador. Esse foi o acordo feito, né? Quando o CSA terminar a sua participação, o Rian Santana vem para o Ceará. Então é isso. Essas são as informações do Alvinegro de Porangabuçu e a gente segue com os mais detalhes nos próximos dias. É isso, o CSA ele perdeu o jogo de ida, mas vai decidir lá em Alagoas. É, Acho que o Vozão tá secando aí mais que tudo. né? O Centro Esportivo Alagoano, né? Então, fechando agora nossas informações sobre o Ceará, vamos falar sobre a Copa do Mundo, que acabou pro Brasil, mas a Copa do Mundo segue aí o seu rumo, né? Já hoje vão ser definidos os últimos classificados para as quartas de finais, né? Já passa muito rápido, né, cara? A gente tava um dia desse, né, falando sobre fase de grupos, falando sobre convocação do Brasil, né? Já estamos nas quartas de final. Então, teve alguns resultados aí ontem, né? Fiquei sabendo aí que teve. Sempre tem, né? Todo dia tá tendo Copa do Mundo. Inclusive, a gente vai ter um dia sem Copa já já, né? Amanhã vamos ter aí um dia sem Copa. Amanhã, é isso, né? Amanhã vamos não ter nenhum jogo de Copa do Mundo. Enfim, ontem a gente teve Espanha versus Portugal lá do outro lado da chave, né? Que não é. O Brasil não está mais, mas era aquela chave que o Brasil tá, né? Do outro lado, onde está a França, onde está Marrocos, onde vão se enfrentar, né? Tem Espanha e Portugal que se enfrentaram ontem, um duelo aí, uma revanche, né? Entre Yamal versus Cristiano Ronaldo. E no final deu melhor para a equipe do Yamal. A Espanha e Portugal fizeram um jogo ali equilibrado, mas a Espanha teve, acho que, o ímpeto mais ofensivo, de querer mais o resultado, de buscar mais essa classificação e no final conseguiu, ver nos acréscimos ali do segundo tempo, aos 46, o Ferran Torres acha um passe para o Mikel Merino finalizar ali no gol da defesa de Portugal.
E aí consegue essa classificação por 1-0, placar magro, mas o que importa é a vitória no final. Então os espanhóis comemoraram ali em cima dos portugueses, um duelo de Península Ibérica, né? Se a gente lembrar das histórias aí. Um duelo de Tordesilhas, né? Muita coisa envolvida ali. Mas brincadeiras à parte, né? A Espanha consegue essa classificação e também segue como uma das seleções favoritas, né? Postulantes ainda ao título dessa Copa do Mundo. E do outro lado, né? Se a gente pegar, a gente tem mais uma despedida de um craque geracional, de uma lenda, de um ídolo que vai ficar para o restante aí do futebol. Porque Cristiano Ronaldo deixa, né, faz sua última atuação de Copa do Mundo ontem. Então, mais um cara aí que vai deixar saudades para muitos torcedores. Ele que é considerado um dos maiores jogadores do futebol, né, da época aí. Então, foi um símbolo, acho que junto com o Lionel Messi, junto com o Neymar, junto com o Modric, nessa geração que passou aí por muitos anos, né, ao lado Cristiano Ronaldo e Messi, teve essa geração que pegou e foi muito prazeroso ver esses dois dentro de campo. A gente vai ter o Messi hoje, mas a gente fala do Cristiano Ronaldo que já deixou, se despediu, né, com 3 gols nessa edição de Copa. Ao longo da carreira, o jogador teve 11 gols em 6 participações de Copa do Mundo, chegou até uma semifinal ali em 2006 com o Felipão comandando, né, treinador brasileiro. Sua primeira participação, né? Na sua Novinha primeira ainda. participação. Mas foi isso, né? Foi isso. Acho que fica um gostinho de que o Cristiano poderia, né? Talvez ali ter sido, acho que um jogador, não sei se um jogador, mas a sua seleção poderia ter ido mais longe, ter conquistado, né? Esse título acho que vai faltar na carreira de um cara que é extremamente geracional, é um craque realmente, é um dos melhores, assim, é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Então, o Cristiano Ronaldo se despediu da Copa ontem, né? E é isso. Não teremos mais Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo. E Portugal acho que foi decepcionante, acho que pelo meio de campo, né? Se a gente pegar, porque tinha um dos meios de campos mais brilhantes nessa Copa. Ou mais, com certeza. Ou mais, né? Talvez. Meio de campo, campeão da Champions e ainda Bruno Fernandes O somando melhor mais de jogador ali 20 da Premier League, assistências, né? né, na Premier Enfim, League. grande destaque. Realmente ficou devendo a dupla ali, João Neves e Vitinha do PSG e o Bruno Fernandes também para essa Copa do Mundo, né? Então, é isso. O Cristiano Ronaldo até teve uma entrevista ali na zona mista, né? E ele fala, né, que antes do Cristiano, Portugal não tinha títulos. E o principal foi em 2016, né? A gente lembra da Eurocopa. E ele disse que para ele até tem também uma dimensão como uma Copa do Mundo. Ele conquistou ali, ele veio uma Eurocopa como uma Copa do Mundo para ele. E ele disse que amanhã será um novo dia e que a vida continua. Afirmou o camisa 7 de Portugal, aí que deixa as Copas do Mundo, mas que deve continuar, né? Ele não deu indícios que deve parar e se aposentar agora, pelo menos da seleção portuguesa, mas ele confirmou também que era sua última participação. Jogador que está ali com 41 anos de idade, já realmente chegou ao seu limite, acho que fez o que pôde. Eu acho que fica uma sensação de que realmente ele deveu um pouquinho ali em Copas do Mundo, mas tem 2 títulos de Nations, uma Eurocopa. Eu discordo também um pouco dele de Eurocopa ser parecida ali, para ele ser como se fosse uma Copa. Acho que a Eurocopa não chega a ser uma Copa do Mundo também, mas que é o sentimento dele, né? Então, espero que ele esteja feliz ali de ter conquistado tudo que viveu com essa seleção de Portugal até nesse momento. E é realmente triste para todo mundo, os fãs do futebol, verem mais um craque se despedindo de Copa do Mundo. A gente já teve o Neymar, a gente já teve o Modric, a gente pode ter mais, inclusive, né? Mas é isso, Portugal deixa a Copa, tem uma geração aí também boa pela frente, né? Não tem mais Cristiano Ronaldo, mas tem alguns outros jogadores ali também que podem seguir esse fluxo aí da seleção de Portugal. E a Espanha passa, acho que falando um pouco mais do jogo de novo, o Yamal, ele não está fazendo uma Copa que a gente esperava, né? Que é o grande astro, é o grande craque da seleção espanhola. E a Espanha está seguindo, né? Acho que ainda tem bons jogadores ali, por mais que o Yamal não esteja fazendo grandes atuações,
Ele tá ali atuando como titular e a seleção espanhola tá seguindo, né? O Mikel Merino foi o grande craque dessa partida. O Ferran Torres também acha um belo passe ali, entra no final. Muito também, acho que por conta do De La Fuente, né? A Espanha consegue essa classificação porque ele coloca dois jogadores ali, o Mikel Merino, o Ferran Torres, né? Então são dois jogadores que vêm do banco e fazem a jogada que dão a classificação para a Espanha. E a Espanha já tem o seu adversário nas quartas de finais, né? Porque no outro duelo de ontem, tivemos Estados Unidos versus Bélgica, 9 horas da noite. E aí a última seleção anfitriã que restava foi eliminada, né? Porque os Estados Unidos perdeu por 4-1 da Bélgica. A Bélgica que veio com várias mudanças, o treinador fez ali dentro de campo, tirando inclusive alguns craques, né? De Bruyne, Lukaku e outros aí, o Doku também não entrou como titular. E a Bélgica goleou, né? Goleou por 4-1 essa seleção dos Estados Unidos, do Mauro Pochettino. Teve até um frango ali do goleiro, uma lambança, né? Que, inclusive do goleiro dos Estados Unidos que foi tentar sair e acabou entregando a paçoca ali no gol da Bélgica. E para finalizar, o Lukaku, né? Marcou também, artilheiro lá belga. Acabou marcando nessa goleada aí toda que foi. E é isso, inclusive teve até uma provocação, né? Com direito à provocação essa eliminação dos Estados Unidos, porque a Bélgica postou lá, tenta reverter isso, né, agora. Porque se a gente lembrar, para esse jogo o Balogun estava suspenso e aí, de alguma forma, Mexer os pauzinhos ali, né? os Estados Unidos, muito estranho, mas consegue ali uma anulação. Eu nunca tinha visto isso, pelo menos, de que conseguiram anular o cartão vermelho do jogador, que ele havia sido expulso, e ele joga como titular nessa partida. A gente não fala muito sobre o lado político dessa Copa do Mundo, mas a gente sabe que está rolando também nos bastidores uma Copa que é muito criticada, né, por uma das sedes principais ser os Estados Unidos, que estava em meio ali em conflitos contra Irã, tem conflitos também contra outros países ali. A gente sabe que teve algumas reclamações, seleções que não liberaram, né, seus componentes ali todos da comissão técnica para chegar até as partidas, liberar a questão de visto. Tem toda uma questão ali por trás e principalmente nos Estados Unidos, nessa sede aí que é bastante criticada pela FIFA, quer dizer, pelos torcedores, por quem está ali pela mídia, né, em torno. Mas é isso, a seleção mesmo conseguindo reverter essa suspensão, foi eliminada da Copa e aí México, Canadá e Estados Unidos saem abraçados na mesma fase ali, né? Todos saem nessa fase agora de oitavas de finais da Copa do Mundo. E agora o que resta é o chaveamento, né? Fica Espanha versus Bélgica de um lado, França e Marrocos também do mesmo lado, e aí no outro fica ali Noruega versus Inglaterra. E nos jogos de hoje a gente vai conhecer esse último confronto que vai ali ficar para essas quartas de finais da Copa do Mundo. Tá acabando, tá se afunilando e tá sobrando só quem realmente tá ali avançando de fase, que tá jogando ali para vencer essa Copa do Mundo. E hoje a gente vai saber, né, quem vai ser esse último duelo de quartas de finais, que vai ser decidido por mais dois times. E hoje, 1 hora da tarde, a gente vai saber o primeiro, já que vai avançar para essa quarta de finais, que é Argentina versus Egito. Os times aí, essas seleções vão se enfrentar. A gente sabe que a gente vai ter ali o Messi, esse cara aqui também é um dos maiores jogadores da história do futebol, vai estar ali dentro de campo. Pode ser que seja eliminado, pode ser que seja a última partida, mas o jogador está buscando ali mais um feito, que é chegar aí a 5 jogos seguidos, marcando em uma mesma edição de Copa do Mundo. Mais um feito histórico o Messi pode bater hoje. E é claro que está ali disputando também a sua artilharia, está com 7 gols ao lado de Kylian Mbappé e do Erling Haaland, né? Centroavante norueguês, centroavante francês ali também, das equipes também postulantes aí a títulos da Copa do Mundo esse ano. Então é isso, vamos ter Argentina versus Egito, 1 hora da tarde, e 5 horas da tarde a gente vai ter Suíça versus Colômbia,
Quem avançar, pega aí o vencedor da Argentina e Egito. A gente pode ter um confronto sul-americano, né, nas quartas de finais, ou pode ter uma Argentina, pode ter versus Colômbia, ou podemos ter um Egito versus Suíça, dois azarões talvez, né? Acho que os grandes favoritos são Argentina e Colômbia, né, para essas partidas também. Enfim, vamos ver aí o que vai rolar no dia de hoje. E é isso para os franks aí que restam, que gostam do futebol. Hoje tem Messi, hoje tem Colômbia, do James Rodrigues, tem John Arias também, galera aí do Palmeiras. Tem muita craque ainda dentro de campo. A gente também tem o Salah do lado do Egito, né? Outro craque aí mundial. Enfim, a gente vai continuar assistindo essa Copa do Mundo e falando dos principais jogos que tem. E vamos amanhã falar, né, sobre esse pós-jogo. Vamos ver se o Messi vai ser eliminado. Será que a Argentina vai ser eliminada hoje? Os hermanos vão embora? Para ver se fica um pouco mais de um sentimento ali de o Brasil foi eliminado, mas pelo menos a gente não vai ganhar essa Copa, né? Porque a gente sabe da rivalidade que a gente tem com os hermanos. E a Colômbia, né? A Colômbia, eu falei ontem que vou torcer pela Colômbia aí. Se a Colômbia foi eliminada, a gente já sabe, então, né? Que Mas, isso, eu cara, acho. a Suíça tá bem, viu? Você Suíça falou tá aí bem, né? os azarões, tudo bem. Eu vejo a Colômbia um pouquinho mais Não, acima, esse confronto eu acho bastante equilibrado. mas Falei a azar, né? Suíça tá Não bem. vejo. A Suíça passou ali no seu grupo, né? Muito bem, em segundo, né? Mas a Colômbia passou em primeiro. A Colômbia tá invicta, né? Na Copa do Mundo, não perdeu ainda também. Passou no grupo ali de Portugal. Mas eu acredito que a Colômbia tenha mais time para passar, mas a Suíça com certeza vai complicar, né? Não vai ser um jogo Pra mim é fácil. 50-50. Pois é. Mas assim, eu vejo um pouco a Colômbia ali. Inclusive, quem passar vai ali igualar a sua melhor campanha em Copas, né? A Suíça chegou até umas quartas de finais, foi a melhor campanha, e a Colômbia também, inclusive em 2014, né? Foi eliminada pelo Brasil ali. Então, os dois times podem igualar suas principais campanhas de Copa do Mundo até chegar a essas quartas de final. E no outro lado, a Argentina, né? A Argentina aí, a gente sabe que também é mais favorita contra o Egito, mas... Aí sim é realmente. mas a gente Dispara um viu pouquinho o que nível. o Cabo Verde complicou, né, ali. Então, pode ser que o A Egito, Argentina né, vem de prorrogação, né? venha. Desgastada. Mas o Egito também, né? O Egito foi até a disputa de pênaltis, né? Também. Vamos ver aí o que vai rolar. O treinador do Egito até falou, né? Perguntado se vai ter uma marcação individual pro Messi, né? Porque a gente sabe que o jogador tá ali fazendo uma ótima Copa do Mundo, tá marcando todo o jogo, né? Então, ninguém tá parando o Messi, né? Em todo o jogo ali. E aí o treinador do Egito falou que não, a gente não vai ter uma marcação, a gente vai marcar para todo mundo e a gente tem o Salah também. É isso, né? Realmente o Salah é um dos jogadores aí que tá dando mais oportunidades, né? Tá dando mais ali, criando mais oportunidades nessa Copa do Mundo. Tem uma estatística aí que mostra que o Mohamed Salah tá sendo muito efetivo para a seleção do Egito, que passou da Austrália nos 16 avos, né? E a Argentina passou do Cabo Verde ali também, 3-2. É isso, a gente vai desfrutar aí dessa Copa do Mundo agora, sem muitos sentimentos de torcida assim grande, né, para um ou outro, mas vamos ver o que vai esperar, né? É isso, só para deixar a imagem, né, do chaveamento. Pode colocar a imagem na tela enquanto a gente vai falando. Queria falar também do jogo, né, de ontem, né, de Portugal, que Portugal e Espanha, a gente está vendo aí, né? Bélgica e Espanha, França e Marrocos, Noruega e Inglaterra e os últimos confrontos a ser definidos hoje. Cara, tanto Espanha como Portugal vinham devendo, né, nessa Copa. Para mim, as duas seleções que eram candidatas aí, né, eram favoritas. Portugal vem com a sua melhor geração durante todos esses anos, né? Quase que uma crueldade, né? O Cristiano Ronaldo, nos seus 41 anos, apenas ter ali a melhor geração, né? De Portugal, né? O meio de campo a gente já falou aqui, Nuno Mendes na lateral, a zaga com Rubem Dias, sem dúvida nenhuma, é a melhor geração de Portugal, mas o Cristiano não pôde desfrutar aí do seu auge físico, né? E deixa a Copa mais cedo. Mas a Espanha também ia mal devendo um pouquinho, né? No primeiro tempo ficou preso ali na marcação do Nuno Mendes, que inclusive se lesionou, teve que sair para a entrada do Semedo, se lesionou inclusive num duelo ali com o Yamal. E aí com o jovem ali, né, de 18 anos, espanhol um pouco mais livre, a Espanha conseguiu fazer mais jogadas, mas o gol, né, veio ali pelo lado esquerdo, né, um belo passe do Ferran Torres, um espaço quase nulo,
conseguiu, né? O Rubem Dias saiu para dar um bote e o Merino, jogador do Arsenal, né? Com extrema frieza na frente do arqueiro, né? Conseguiu deslocar, marcar o gol e a Espanha passou, acho que no detalhe. Mas as duas seleções devendo bastante nessa Copa. Vamos ver aí como vai ser esse duelo de Espanha e Bélgica. A Bélgica que vem crescendo o cangote aí, né? Passou do Senegal, passou agora dos anfitriões com autoridade. E chega grande, cara. Chega grande para esse duelo contra a Espanha. A Espanha que nos provou, como eu já falei repetidas vezes aqui, enfrenta uma Bélgica que vem construindo aí um caminho aí bem legal, né? Nessa Copa do Mundo. O Lukaku saindo e marcando gols toda vez. É incrível, assim, a média de gols por jogo dele pela seleção belga. Então, vamos ver aí como é que vai se desenrolar. Esse joguinho é um jogo muito interessante de assistir, realmente, Espanha e Bélgica. Então, sobre esse ponto da seleção espanhola, né, se a gente for... Tá afunilando, né? Então a gente não sabe ainda o grande favorito, quem vai ser esse duelo da final, né? A gente tem Espanha de um lado, tem França, tem Espanha, tem Marrocos, tem Bélgica, do outro lado tem Inglaterra, Noruega, talvez uma Colômbia, uma Argentina, não sabemos ainda do outro lado como é que vai ficar, mas seleção espanhola, eu acho que eu discordo um pouco de não tá se provando tanto. Acho que no último jogo contra a Áustria, né, fez um jogo muito controlado e aí passou, né? Obviamente contra a Áustria, né, não tem muito o que fazer. Mas nesse agora, eu acho que contra Portugal, a Espanha acho que foi mais time. Eu acho que no final ali a Espanha estava realmente buscando mais o ataque, teve algumas oportunidades e tá passando de fase, né? Tá chegando ali até as fases ali finais e acho que ainda assim, para mim ainda é uma favorita, porque a, o Yamal, ele realmente para mim ele tá devendo. E o ponto que não dá para negar que o Yamal ele tá devendo dentro dessa Copa do Mundo. O De La Fuente até já comentou um pouco sobre essa questão pode ser ansiedade, né? O garoto tem 18 anos 18 apenas. anos, né? Então Absurdo, né? 18 não dá anos. para colocar toda a responsabilidade, mas a gente sabe que o Yamal ele tem bola para isso, né? Ele tem bola para ser o craque, enfim, né? No Barcelona ele assume um protagonismo e na seleção espanhola ele já assumiu em outras competições, né? Na própria Eurocopa que a Espanha ganhou. Então eu vejo que a Espanha ainda é favorita, mas ao meu ver, acho que ela ainda pode jogar mais, é claro. Porque o Yamal não tá jogando, então se o Yamal começa a jogar mais, se o Yamal começa a aparecer, se brilha o protagonismo, eu acho que a Espanha tem boas chances ali de conseguir ganhar a Copa. Porque a Espanha pode ser que passe, né? Acho que vai favoritar ainda assim para o duelo contra a Bélgica e a gente tem França e Marrocos. Se tudo correr como esperado, a gente vai ter uma França e uma Espanha. E aí nesse jogo aí a Espanha vai precisar do Yamal. Porque a França ainda assim eu vejo a França como uma grande favorita dessa Copa ainda, né? Tá conseguindo bater de frente com todo mundo, tá ali fazendo. A gente viu na última partida contra o Paraguai que joga o jogo que precisar e consegue a classificação da maneira que tem que ser. Então a França, para mim, tá um pouco acima, é a primeira grande favorita a ser batida ali, seus craques que estão fazendo jus. A Espanha vem como segundo, e aí acho que a gente tem ali. Tem a Bélgica, tem o Marrocos que pode surpreender, é claro. Do outro lado tem uma Inglaterra também muito forte. A Noruega bateu o Brasil, mas eu ainda vejo a Inglaterra favorita. Está crescendo também muito nessa competição, com o Bellingham, com o Harry Kane. E tem mais individualidades, inclusive a gente falou de individualidades contra o Brasil. A gente tem o Kane e o Bellingham que são ali jogadores muito fortes, né, realmente, que estão ali decidindo. A gente tem o Haaland na Noruega, né, mas enfim. E a gente tem, vamos ver, né, ainda não vou falar sobre a Argentina e Colômbia, porque esperar esses jogos aí. A Argentina pode ser eliminada, a Colômbia pode ser eliminada ainda, então a gente vai falar. Mas eu acho que França e Espanha estão ali ainda como as grandes favoritas, e a Inglaterra também está crescendo a cada jogo. Vamos ver agora contra a Noruega. É isso. É bizarro a gente pensar que o Yamal só vai estar ali, talvez, no seu auge físico na Copa de 2034, né? O Yamal. Mesmo, cara, não entra na minha cabeça. Isso, 2024, 2034, que ele vai ter ainda ali os seus 26 anos. É isso. A Espanha tem o seu futuro aí, com certeza, pela frente. Então, finalizando por aqui, né? Vamos acompanhar aí os jogos de hoje, da Copa do Mundo. Seguindo também acompanhando o Ceará, né? Os bastidores, Fortaleza também.
final de semana aí vão ter os seus jogos. E eu peço a você que está nos assistindo a continuar aqui na nossa programação, a deixar aqui a sua curtida, o seu comentário, compartilhar o nosso conteúdo, que nos ajuda bastante. Se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, a gente está diariamente a partir das 9 da manhã, de segunda a sexta, com o nosso programa aqui sobre as principais pautas de esportes do momento. E também nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, TV da Transparência, tudo junto, onde a gente posta os cortes aqui também nos shorts, também do YouTube, onde a gente posta aqui cortes de um minuto e pouquinho, falando sobre as pautas, né, do dia do programa. Então é isso. Amanhã a gente volta com mais notícias sobre esportes. Até mais. Até mais.